Olá pessoal, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Bem-vindo a mais um episódio do Bibluscast, Papo de Bíblia. É muito bom receber você aqui e nós queremos louvar a Deus. Também já pedir para que você aproveite. Nós estamos um pouco sumidos, já faz algum tempo que nós não temos episódios novos, mas deu certo, está chegando aí para você esse episódio. Eu tenho certeza que será edificante. Quero pedir para você se inscrever no nosso canal e já ativar também a notificação, bem como também compartilhar esse episódio com seus amigos. Compartilha aí, copia esse link, envia para alguém pelo WhatsApp e vamos juntos para mais um Papo de Bíblia. Hoje nós teremos um assunto muito interessante que vai aí auxiliar especialmente nós que somos pentecostais. Nós vamos falar sobre espantalhos da pregação pentecostal. Vai ser marcante, vai ser bom demais. Nós vamos dialogar aqui. Como sempre, eu estou recebendo aqui nosso irmão Jean. E aí, Jean, paz do Senhor, tudo bem? Pai do Senhor Pastor, Pai do Senhor Raquel, Pai do Senhor pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do Bibluscast. Igual o pastor falou, nós estávamos sumidos. Nós estamos aqui para trazer algo edificante de Deus para o seu coração. É isso aí, Jean, vai ser bênção. E também nós estamos recebendo aqui a nossa irmã Raquel. Pai do Senhor, irmã Raquel. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor a todos que estão nos acompanhando. É isso aí, vai ser bênção. Vamos juntos. E nós queremos convidar você para participar aí ativamente. Outra coisa que eu estava esquecendo, não esqueça de deixar o seu comentário. Comente aí no vídeo, tá bom? Isso ajuda bastante. Cada comentário, cada like que você deixa ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas, ok? Então, nos ajude aí. Você pode também nos contribuir com o crescimento do Bibluscast. Vamos lá, então? Vamos conversar? Vocês que estão aí combinando, né? De branco aí, ó. Vamos lá, vamos começar. Vamos lá, né? Vamos lá. Hoje a gente vai falar, né, sobre os espantalhos da pregação pentecostal. E é um tema muito importante porque a gente nota um certo receio em relação à pregação pentecostal, porque as pessoas confundem muito, né? Verdade. Porque, principalmente nas redes sociais, são divulgados vários vídeos, né, que acabam trazendo um pouco de espanto para as pessoas, né? Então, eu acho importante a gente debater sobre esse tema para mostrar o real sentido da pregação pentecostal. É isso aí, muito bom mesmo. Eu acho que vai ajudar muito para que nós compreendamos realmente o que de fato é e também, consequentemente, venhamos excluir aquilo que não é pregação pentecostal. Não é isso, Jean? Sim, sim. E a pregação pentecostal é bem importante. O que eu falo, às vezes, são pegos vídeos fora de contexto. A pessoa pega apenas um fato da pregação, sem pegar a pregação em si, cria uma narrativa em cima daquilo. Mas a pregação pentecostal é bem importante e nós iremos decorrer sobre esse assunto por aqui. É isso aí. Bora lá? Eu só queria falar que nós estamos falando sobre esse assunto e eu recentemente eu fiz uma pesquisa no meu Instagram e eu abri lá uma pesquisa perguntando sobre o que as pessoas tinham em mente quando ouviam a expressão pregação pentecostal. E eu recebi diversas participações e me atinei então para a realidade de como as pessoas, e assim, o meu público majoritariamente é um público pentecostal. Mas eu fiquei espantado como nós pentecostais estamos enxergando pregação pentecostal por espectros assim equivocados. Então eu acho que vai ser fundamental a gente conversar um pouco aqui. Tomara que o tempo dê, né? Para que a gente possa conversar tudo que a gente programou, que vai ser muito edificante. Vamos lá, quem vai começar fazendo aí as perguntas? Quem vai? Então vai. A gente sabe que a pregação pentecostal é muito marcante, né? E ela tem algumas características
que diferenciam elas das outras pregações. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente quais são as características marcantes da pregação pentecostal. Bom, é interessante a gente pensar nisso, né? Em primeiro lugar, nós precisamos falar aqui que existe um debate na academia sobre a realidade ou não da existência de uma homilética pentecostal. Existe ou não existe uma homilética pentecostal? Então há um debate. No Brasil nós temos poucos materiais sobre isso. Nós ainda estamos engatinhando, digamos assim, em relação a esse tipo de literatura acadêmica, especificamente nesse campo da homilética. Mas nos Estados Unidos você tem já um debate que já acontece há algum tempo, tratando sobre isso. Então você tem basicamente duas vertentes. Você tem uma vertente que acredita que sim, existe uma homilética pentecostal, uma forma pentecostal de pregar com pressupostos únicos e diferentes das demais tradições evangélicas. Por outro lado, você tem teólogos que acreditam que não, que a prédica, a homilética pentecostal, a pregação pentecostal, ela não tem nada diferente em relação aos pressupostos que as demais tradições usam. Em outras palavras, há uma corrente de teólogos que acredita que os mesmos princípios que regem a pregação reformada, evangélica, também rege a pregação pentecostal. Então é um debate ainda que está florescendo, está chegando ao Brasil. Você já tem aí teólogos brasileiros que estão trabalhando isso. Inclusive nós tivemos no trimestre passado, irmão Jean e irmã Raquel, a revista de escola dominical tratando sobre o corpo de Cristo. E num dos capítulos falou sobre pregação. E ali o pastor José Gonçalves, ele pontuou algumas coisas, inclusive citou algumas fontes bibliográficas importantes. Então você já percebe que o assunto... Outro dia também eu vi um teólogo, vou até citar o nome dele, o pastor Elias Torralbo. Ele estava numa live falando sobre pregação e ele estava comentando isso. Se existe ou não uma teologia, uma homilética pentecostal. Porque quando eu falo de homilética aqui, só para que vocês entendam, o que é a homilética? É a arte de pregar. E a homilética, ela é, digamos, uma ciência. Ela é uma ciência de um braço teológico e ela tem os seus pressupostos. Ela tem os seus princípios que regem, que fundamentam essa ciência. Então, a grande questão é a forma como os pentecostais pregam. Ela é uma forma que tem os seus pressupostos únicos, diferente de todas as demais tradições? Ou os pressupostos são os mesmos e apenas há uma mudança, uma variação em algum aspecto? Então é esse o debate que tem acontecido. E louvado seja Deus por isso. Nós temos visto aí que tem material sendo produzido. Nós temos farto material que trata sobre pregação, mas pouco material que trata sobre pregação pentecostal. Agora, para responder mais claramente, mais diretamente à pergunta da nossa irmã Raquel, eu vou falar aqui sobre o que eu penso, é uma opinião pessoal. Okay? Eu penso que, pelo menos até agora, pelo que eu tenho estudado, pelo que eu tenho analisado, pelo que eu tenho lido, eu penso que a pregação pentecostal ela é mais distinta em termos de estilo do que de realmente princípios ou axiomas. Então é mais uma diferença em termos de estilo do que realmente princípios homiléticos. Tá? E por que é importante a gente pensar sobre isso? Porque quando você vai observar o estilo pentecostal,
você percebe que realmente aí há características que nos tornam distintos. E eu gosto muito de uma citação do Ernest Moen, que ele vai dizer o seguinte, ele diz que há pelo menos 3 distintivos que se relacionam com a pregação pentecostal. E aí ele vai colocar o seguinte, a unção, a estruturação do sermão e a pregação por resultados. E aí depois a gente pode esmiuçar um pouquinho isso, mas falando de estilo, ele pensa que o estilo pentecostal se baseia nesse tripé: unção, estruturação do sermão e a pregação por resultados. Rapidamente, só para citar, o que seria falando sobre a unção? O Ernest Moen, ele acredita que a pregação pentecostal, ela tem um estilo diferente, porque nós damos forte ênfase a essa capacitação do Espírito Santo na hora de pregar. E aí ele chama essa unção de batismo no Espírito Santo. E você percebe realmente que quando você ouve uma pessoa que foi batizada no Espírito Santo, ela fala de uma forma diferente. Ela fala de forma diferente. Quando a gente fala de estruturação de sermão, ele fala uma coisa interessante que eu concordo com ele. Ele diz que os pentecostais, eles não estão presos a um único método de exposição bíblica. Então, por exemplo, vocês já ouviram pentecostais pregarem de forma temática, de forma expositiva, de forma indutiva, de forma extemporânea, que é o camarada sem uma preparação prévia, ele chega ali e ele fala de improviso. O pentecostal gosta muito de falar assim, de pregar assim, né? Por quê? E aí ele fala uma coisa interessante. Ele diz que os pentecostais, eles podem usar, o Espírito Santo pode usar qualquer um desses métodos para que a obra seja feita, seja realizada. E é tão interessante porque você percebe que nós temos uma predileção hoje por um método mais específico, que é a pregação expositiva, que é o que eu creio. Eu gosto preferencialmente do método expositivo e tenho procurado ministrar assim e aconselhar quem prega a pregar assim. Mas nós não podemos fechar a porta, porque o Espírito Santo ele pode usar qualquer um dos métodos para tocar no coração do ouvinte. Ele pode usar o temático, ele pode usar o extemporâneo, ele pode usar o método indutivo e a pregação expositiva. Então, quando se fala dessa expressão de estrutura do sermão, nós falamos um pouco disso. Então, assim, eu coloquei aqui uma frase do pastor José Gonçalves também. Ele diz assim: uma teologia da pregação pentecostal não tem o propósito de privilegiar um determinado tipo de sermão ou método de pregação, uma vez que isso pode pôr restrições à atuação do Espírito Santo. Então imagina se a gente cria a mentalidade, graças a Deus o pentecostal não pensa assim, que o Espírito Santo só usa o método expositivo. Não é verdade. Eu conheço centenas e centenas de irmãos que ouviram uma pregação temática e aceitaram a Cristo. Outros que ouviram uma pregação extemporânea. O camarada pregou de improviso. E o Espírito Santo usou para tocar, salvar almas, curar enfermos, agir, batizar no Espírito Santo. Por fim, para fechar o tripé aí, a pregação por resultados. Uma das coisas que caracteriza o estilo de pregação pentecostal é que todo pregador pentecostal ele prega na expectativa de levar o povo a experimentar o que ele está falando. Então vamos supor que eu vou pregar sobre cura. Eu posso explicar como que acontece a cura, o que é um milagre. Eu posso explicar tudo o que a Bíblia fala sobre isso. Mas você pode ter certeza que no final eu vou chamar os enfermos para frente e vou orar para que eles sejam curados. Trazer as pessoas para dentro da mensagem. Para dentro da mensagem, para que elas experimentem. Quando a gente fala de pregação por resultados, essa é a intenção do Ernest Moen, quando ele menciona isso no seu livro O Pastor Pentecostal, num dos capítulos, né? E aí ele vai falar sobre isso. Ele vai falar que a pregação pentecostal ela é uma pregação por resultados. Se você prega libertação, que Jesus liberta,
Você vai, meu irmão, o pregador pentecostal vai chamar o povo. Vem aqui quem está precisando de libertação que nós vamos orar. Então isso é interessante, né? Eu penso então que a pregação pentecostal, ela se distingue não em termos de princípios. Porque não tenho visto pregadores pentecostais inovar usando princípios homiléticos que não são usados, por exemplo, pelos pregadores reformados. Não tem. Mas em termos de estilo, sim. Aí é muito diferente. Sim, bem interessante. É igual um ponto muito interessante que o senhor havia falado sobre sentir essa presença do Espírito Santo. Nós podemos ver que os pregadores pentecostais, eles trazem na sua mensagem realmente a presença do Espírito Santo. Eles tentam expressar isso através das suas palavras, aquilo que eles estão sentindo realmente agir dentro do seu coração. A gente falou um pouco sobre isso e eu gostaria de saber, pastor, sobre a história do pentecostalismo. Qual a importância da pregação para a propagação do pentecostalismo no Brasil, no mundo, e quais são as principais referências? Homens que foram referência nessa história, que marcaram muito, que a gente vê que a pregação pentecostal, ela é bem conhecida pelas pessoas. E sim muito por grandes personagens que levaram isso à frente, levaram o pentecostalismo nos corações das pessoas. O pentecostalismo hoje, em termos global, ele já passa de mais de 120 anos. Então é um movimento já consolidado. Inclusive, no passado, havia um preconceito muito grande em relação ao movimento pentecostal. Mas hoje não. Hoje o movimento pentecostal, ele é aceito como um ramo evangélico reconhecido e legítimo. Por que eu estou dizendo isso? Porque antigamente os reformados, há alguns anos atrás, os reformados tinham receio. O movimento pentecostal. Hoje não. Hoje você percebe que o movimento pentecostal, e eu estou falando de teólogos assim, do topo que reconhecem. Eu estou falando de N.T. Wright, eu estou falando de pesquisadores que têm se debruçado, que têm procurado estudar a cristandade como um todo e que reconhecem o pentecostalismo como um ramo legítimo do cristianismo. O cristianismo, ele é muito amplo, ele vai além desse nicho nosso, né? Então você tem a ala reformada, você tem o movimento pentecostal, você tem também o catolicismo faz parte do cristianismo também. O que é interessante a gente pensar? Quando a gente fala de movimento pentecostal, você percebe que uma das questões centrais no pentecostalismo foi a pregação. Na verdade, os estudiosos do movimento pentecostal afirmam categoricamente que foi a pregação pentecostal que tirou o pentecostalismo da periferia. Porque no nosso país, e não apenas no nosso país, mas de uma forma geral no mundo, o pentecostalismo ele estava restrito a essas classes mais baixas, à periferia das cidades, dos centros urbanos. E foi por meio da pregação que o pentecostalismo foi ganhando essa notoriedade. E hoje nós temos aí, qualquer cidade que você for no Brasil, meu amigo, você vai encontrar uma igreja de tradição pentecostal, geralmente no centro da cidade. Quem é que fez isso? A pregação pentecostal é que fez o movimento ganhar esse destaque. Para você entender o valor. Ao longo dos anos, a pregação pentecostal, ela se caracterizou basicamente por 3 coisas. Primeiro, aquilo que nós chamamos de uma abordagem interpretativa. Tem um pesquisador pentecostal, um filipino que mora nos Estados Unidos, chamado Amos Yong. E o Amos Yong vai dizer que os pentecostais, eles têm uma forma de interpretar as escrituras que ele chamou de isto é aquilo. Isto é aquilo. Por quê? Segundo Amos Yong, ele vai dizer que os pentecostais, quando pegam a Bíblia para ler, para estudar,
eles não leem como outras pessoas leem. O pentecostal, quando lê, ele fala, isto é aquilo, no sentido de comparar a sua própria vida com o texto bíblico. Então, quando a gente lê Atos, o que a gente geralmente faz? A gente se espelha, a gente lê as histórias bíblicas e a gente busca referência ali. A gente se enxerga naquela história. Por isso que o pentecostal tem uma facilidade gigantesca de ler as histórias bíblicas, as passagens bíblicas e encontrar mensagens para si mesmo naquelas histórias que estão sendo narradas. Então o pentecostal, ele usa realmente esse método interpretativo. E os pregadores faziam isso. Então a gente lê, a gente se enxerga, a gente se vê, a gente olha para Atos, e o que a igreja primitiva é para nós? Um modelo a ser seguido, um modelo a ser imitado. Isso é uma característica da forma pentecostal de pregar. E isso vem desde o princípio. Em segundo lugar, eu diria que a história da pregação pentecostal ela é marcada fortemente por uma ênfase escatológica. Por que os pentecostais saíram igual maluco pregando o evangelho? Porque eles entendiam, Jesus está voltando, amigão. Vamos ganhar as almas, vamos sair pregando. E o movimento foi se massificando, movido por esse espírito de que a volta de Jesus era iminente. Só abrindo um parênteses, nós estamos perdendo um pouco sobre esse entusiasmo. Nós estamos perdendo isso. E automaticamente, ao perdermos essa força e esse espírito de que Jesus vai voltar a qualquer momento, nós estamos também arrefecendo o nosso espírito evangelístico. Por isso nós precisamos voltar a falar mais da volta de Jesus. Despertamento. Um despertamento. Então os camaradas, por que eles são as primeiras levas de pentecostais saíram assim completamente desapegados de tudo para pregar o evangelho? Eu não sei se vocês sabem, mas no princípio do pentecostalismo aqui no Brasil, o camarada ele era batizado no Espírito Santo. Muitos deles deixavam trabalho e os camaradas iam de cidade em cidade pregando a mensagem. Ele ficava sabendo, naquele povoado não tem igreja pentecostal, naquela cidade não tem. E eles iam como os apóstolos. Muitas vezes em cima de um lombo de um animal, pregando o evangelho, falando, olha, Jesus está voltando, você tem que aceitar ele. Então esse fervor evangelístico acontecia fruto dessa ênfase escatológica que havia. Por último, mas não menos importante, na pregação pentecostal ao longo da história, sempre houve também uma forte ênfase ao Espírito Santo. Inclusive, os pioneiros pentecostais, eles tinham até um certo receio de fazer algumas coisas com medo de que aquilo pudesse roubar a dependência deles do Espírito Santo. Por exemplo, vocês sabem muito bem que alguns pioneiros pentecostais tinham dificuldades em aceitar a preparação prévia do camarada no sermão. Eles não aceitavam que você estudasse e se preparasse o sermão antes. Não, você tem que confiar no Espírito Santo para que ele te dê isso. É claro que à medida em que grandes homens foram sendo levantados, isso foi sendo desconstruído, porque foram sendo levantados homens no pentecostalismo que se preparavam muito bem e eles chegavam no púlpito com muito poder do Espírito Santo. E aí isso foi quebrando, eles foram entendendo que a preparação não tirava a dependência do Espírito Santo. Mas ao longo da história isso foi acontecendo. Agora, o que é interessante? Essas três coisas são basicamente o resumo da ópera do que foi a pregação pentecostal ao longo da história. Então vamos lá, uma forma única de interpretar a Bíblia. Hoje a gente lê a Bíblia e isso está programado em nós. Então você lê a história de Davi, o Davi derrubando o gigante. O que você faz ali? Não é uma história distante. Você se enxerga, você se projeta, você lembra do seu problema e fala assim, nossa, os desafios da vida. Isso é uma forma pentecostal de ler as Escrituras. A ênfase escatológica
e também a dependência do Espírito Santo. Essa dependência do Espírito Santo, hoje, ela se resume ao seguinte: nós sabemos que o Espírito Santo atua na preparação do sermão, na entrega do sermão enquanto você está lá no púlpito pregando, e no pós-sermão. Ou seja, o Espírito Santo, isso é um entendimento hoje no pentecostalismo, ele atua enquanto você está estudando, preparando a mensagem, ele estará com você atuando enquanto você prega em cima de um púlpito, e ele continuará atuando depois que você terminar de pregar. Ou seja, antes, durante e depois da pregação. E glória a Deus por isso, a gente não pode perder jamais isso. A pregação pentecostal, ela tem no decorrer do tempo perdendo algumas coisas. A gente falou aqui dessa questão da volta iminente de Jesus, nós precisamos resgatar isso. Precisamos pregar um pouco mais sobre a volta de Jesus. Mostrar para as pessoas, na igreja, os crentes, que Jesus está voltando, para que nós sejamos movidos por esse espírito evangelístico de anunciar. Se Jesus está voltando, nós temos que fazer a grande colheita. Importante, se está na Bíblia real e nós acreditamos nisso, temos nos calar diante dessas. Nós temos que ter realmente essa importância com as almas, porque a Bíblia é bem clara que há dois caminhos. Nós temos que realmente ter esse coração e essa paixão por almas, e as igrejas pentecostais, elas têm muito isso de evangelizar, de ir atrás onde quer que há uma pessoa, dependente se seja de fácil ou difícil acesso, sempre igual o senhor falou, tem uma igreja lá, tem alguém lá buscando ganhar aquelas almas para Deus. É isso aí, fazendo a diferença. É isso mesmo. Isso reflete muito também no crescimento da nossa própria igreja. A Assembleia de Deus, ela cresceu dessa forma, né? Sim. Através da pregação. Exato. Então, não é uma realidade distante de nós, né? E eu creio que também tiveram pessoas que foram marcantes nessa construção ao longo do tempo. Às vezes são muito desconhecidos para as pessoas que estão nos assistindo, mas eu acho importante falar alguns nomes que foram relevantes na construção dessa história da pregação pentecostal. Então, você tem diversos nomes, tanto no Brasil quanto fora dele. A nível global, eu diria que nós temos assim, o William Seymour, ele não foi um grande pregador. Ele era conhecido mais pelo seu espírito de oração do que propriamente como um pregador. Mas eu quero começar falando sobre ele porque ele teve um papel preponderante na história do pentecostalismo. Azusa é fundamental e não tem como falar de Azusa sem falar de William Seymour. William Seymour, ele foi esse homem profundo de uma vida de oração. Os cultos em Azusa muitas vezes eram pautados nisso. O povo chegava lá, vão dobrar o joelho e orar. E, assim, muito tempo orando. E Deus usou muito a vida daquele homem, né? Para fazer algo assim extraordinário, sem precedentes. Eu poderia citar aqui também o William Durham. Poderia falar também do Charles Parham, que são nomes conhecidos nos Estados Unidos, que foram referências na primeira geração de pensadores, teólogos e pregadores pentecostais. Eu poderia falar também, já mais recentemente, de pregadores assembleianos nos Estados Unidos, como, por exemplo, o George Wood, que foi superintendente das Assembleias de Deus, um grande nome, um grande expositor bíblico. Poderia falar do Jim Swaggart, né? Que foi um grande evangelista mundial das Assembleias de Deus também, ligado às Assembleias de Deus. E foi assim um nome muito poderoso, usado para pregar em muitos lugares do mundo. Ainda a nível a nível global, a nível mundial, eu também citaria aqui o Donald Gee, que foi um ensinador inglês das Assembleias de Deus na Inglaterra. Esse camarada, foi assim um grande e importante nome, inclusive na produção de material.
Eu poderia falar também sobre o Lewis Petrus. Para quem não conhece, o Lewis Petrus, ele foi um grande pastor sueco, um grande pastor pentecostal, um pregador pentecostal. E ele foi quem deu muita assistência no início à igreja brasileira, à Assembleia de Deus aqui no Brasil, Lewis Petrus. No Brasil, nós temos assim uma infinidade de nomes. Eu poderia começar falando de Orlando Boyer, pastor mais recente, Bernard Johnson, J.P. Colenda, pastor Antônio Gilberto. E aí nós temos aí mais recente ainda, pastor Gesiel Gomes, que marcou época na nossa denominação como um grande pregador pentecostal, chamado no Brasil de príncipe dos pregadores, né, o pastor Gesiel Gomes. Aí você tem Napoleão Falcão, assim, são João de Oliveira. Esses nomes que eu estou citando, esses mais antigos, muitos deles pouquíssimos conhecidos, foram homens que marcaram a história da nossa denominação, a Assembleia de Deus, pregadores de convenção, que eu ouvi as histórias meu pai contar. Recentemente meu pai até contou que certa feita ele foi num evento em Uberlândia e o pastor João de Oliveira iria pregar. Ele já estava de idade. Quando ele subiu no púlpito, ele começou a cantar aquele hino, Alvo Mais Que a Neve. Alvo mais que a neve. E meu pai conta que não apenas ele, mas dezenas de irmãos viram um resplendor de glória sobre a vida dele. E meu pai conta que quando esse homem começou a pregar, meu irmão, só faltou a igreja cair. De tamanha graça. Muitos alunos também, o pastor João de Oliveira foi pastor no IBAD, em Pindamonhangaba. E muitos alunos contam fatos extraordinários de quando ele entrava na sala de aula, os alunos já sentiam a presença do Espírito Santo, a presença de Deus. Então esses homens marcaram história, né? Homens que enfrentaram assim uma outra realidade para pregar a mensagem. Eu não posso esquecer também de Daniel Berg e Gunnar Wingren. O Gunnar Wingren, principalmente, ele tem uma contribuição muito grande, não apenas por ser fundador da nossa igreja, mas também ele e a sua esposa, a Frida Wingren, que produziam muito material escrito para a revista de escola dominical, e isso ajudou as Assembleias de Deus a ter uma formação teológica fundamental naquele período. Então são nomes, e hoje você tem grandes pregadores, né? Hoje você tem grandes pregadores pentecostais que são expositores bíblicos. Hoje nós podemos dizer que nós temos pregadores pentecostais para qualquer gosto. E graças a Deus por isso. Para todos os gostos. Você tem aí homens extraordinários. Nós fazemos parte, inclusive, nós fazemos parte dessa geração. E nós temos que nos espelhar muito nesses homens. Eu gosto muito de ler e de estudar a história da pregação e principalmente conhecer um pouco mais da história desses homens. Porque a gente percebe que não há nada novo debaixo do sol. E a gente tem que aprender muito com eles. Vocês poderiam citar aí? Fala aí, Jean, uns 3, 4 nomes de pregadores pentecostais, assim, hoje, recente. Depois a Raquel também fala alguns aí. Pregadores pentecostais tem o Eliseu Rodrigues, tem o pastor Juliano Fraga também, que é muito bom. Tem o pastor Josué Brandão também, que é um homem muito usado por Deus. E tem vários outros aí que se a gente for, a gente passa a noite inteira, né? Tem um monte. E aí, Raquel? Primeiro que eu citaria é o pastor Wender Moreira. Oh, aleluia! Olha, tem! Perdi um ponto, gente. Eu, se não citou seu pastor primeiro. Mas a gente tem o Zé Gomes. A gente tem mulheres também. Mulheres, opa, fala das mulheres. Eu citei a Frida aqui, fala aí. Vamos Camila ver. Barros. Camila Barros. Helena Raquel.
Então tem muitas pessoas, né? Jovens também, que são pregadores da palavra, assim, que a gente acompanha. Sim. Muito bom. Isso é muito interessante. Você falou aí, o pentecostalismo tem essa marca, né? Ele deu muita liberdade para que as mulheres trabalhassem, né? Eu não sei se vocês já leram a biografia. Eu, há uns anos atrás, há uns 7 anos atrás, eu ganhei a biografia da Frida Wingren, que foi publicada pela CPAD. Inclusive foi um presente que o irmão Marcos de Paula, lá de Tuverava, que me deu. E eu li a biografia dela e eu fiquei encantado. Por exemplo, quando o Gunnar Wingren precisava viajar, você sabe quem que ficava na direção? Tipo assim, quem que pregava no culto de ensino? A Frida. Ela dirigia reuniões assim com obreiros. Ela teve papel fundamental dentro do pentecostalismo brasileiro. Então você citar aí, e a Frida era uma grande ensinadora. Ela escreveu algumas lições bíblicas de revista Escola Dominical. E ela foi uma grande ensinadora. Uma grande ensinadora. E muitas vezes a nossa juventude desconhece isso, né? Nós somos muito fracos nessa questão de valorizarmos a nossa história. Até depois, Raquel, vou te emprestar para você ler, porque talvez, quem sabe, você pode fazer alguma coisa com as meninas da igreja para botar as meninas para trabalhar, porque o pentecostalismo dá essa oportunidade, dá essa liberdade. Professor, e continuando aí sobre esse tema, entrando na questão dos espantalhos sobre a pregação pentecostal, em primeiro lugar, quando a gente fala sobre isso, qual é o primeiro espantalho que vem à sua mente? Bom, vamos lá. Eu elenquei pelo menos 6 espantalhos que acabam sendo digamos assim, usados para espantar as pessoas do pentecostalismo e da pregação pentecostal. Então, o primeiro que eu elenquei aqui o primeiro espantalho é esse: pregação pentecostal não é gritaria. Não é. Vou reformular. Pregação pentecostal não é só gritaria. Deixa eu pontuar isso, porque eu sou o que mais grito. Irmão, quando eu pego para gritar, vou te falar, eu gosto de gritar, hein? Eu gosto. É bom gritar. E eu já tenho essa voz minha que, se eu não controlar, minha voz já é alta. Já é alta. A minha esposa fala: não, quem vê você conversando pensa que você tá brigando. Então, lá em casa, todo mundo conversa alto, é desse jeito. Eu não sou contra o grito. Porque o grande problema é esse, né? A gente tá na internet, a internet é meio terra de ninguém. Mas assim, eu não sou contra o grito, eu sou contra o grito vazio, irmão. E é muito diferente. Qual é o grande problema? Quando você define pregação pentecostal apenas a um estilo e intensidade de voz, você está limitando o que é pregação pentecostal, e isso é muito perigoso. Então nós não podemos negar que o pregador pentecostal, ele, no mover do Espírito, de alguma forma isso vai se exteriorizar no seu corpo. Eu não sei se vocês já leram o livro, mas o Gutierre Siqueira, ele escreveu um livro muito interessante, que é o livro Pneumatologia, uma perspectiva pentecostal, da editora Thomas Nelson. É bom a gente citar e dar a fonte certinho, porque as pessoas podem querer adquirir, comprar. Exato. E ele vai dizer o seguinte: o pentecostalismo colocou o corpo como elemento de expressão de adoração e encontro com Deus. Em outras palavras, o que o Gutierre está dizendo é que no pentecostalismo, o corpo, ele é um instrumento para exteriorizar em adoração a Deus aquilo que nós estamos sentindo no interior. E o pregador pentecostal, ele também passa por isso. E na hora que ele está ali, eu não tenho dúvidas que o mover do Espírito Santo vai, de alguma forma, se manifestar na forma como ele fala, no gestual, nas expressões do seu corpo. Aí, para você, eu estou falando aqui, eu já comecei a mexer, Brasil. Exatamente. Então, veja,
Agora, o grande problema é que nós não podemos limitar a pregação pentecostal como se fosse só isso. Ao grito estridente. Porque qual é o grande problema? Você tem um monte de pregador gritando, mas sem conteúdo nenhum. É grito vazio, irmão. Aí grita, 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 grita. Mas o povo não aprendeu nada. O povo não entendeu nada. Não absorveu nada. Não produziu edificação nenhuma. Porque só gritou. E assim, imagina, 40, 50 minutos do cara gritando o tempo todo. Haja garganta. Haja garganta e ouvido, né? Também, para quem escuta. Então, assim, nós precisamos tomar muito cuidado em relação a isso. Veja só, a unção pentecostal, ela não está baseada, essa unção, gente, ela não está baseada na impostação de voz. É porque senão pode haver uma confusão também, né? De pensar que uma pessoa, às vezes, que não fala com tanta... Exatamente, que não tem até uma exatamente, não tem unção, não tem Espírito Santo. E assim, ó, você tem aí pregadores, inclusive eu achei interessante um evento, eu não vou citar o nome, mas eu achei interessante um evento que teve pela diversidade de pregadores pentecostais que passaram por lá. Desde o que grita muito até o camarada que chegou lá e foi dar aula de Bíblia mesmo. Botar até no telão lá, ensinando hebraico pro povo. Eu achei aquilo demais, eu falei assim, nossa, olha só, tem para todos os gostos. Pessoas usadas de todas as de diferentes maneiras. Então quer dizer que o camarada que fala às vezes mais tranquilo, que não é nem da personalidade dele. Nem todo mundo tem voz, meu irmão, de Josué Brandão. Nem todo mundo tem voz de Gesiel Gomes. Então, assim, aí pela impostação de voz, muitos pentecostais pensam que isso é unção. E a impostação de voz não... Eu coloquei aqui, a unção pentecostal não está baseada na impostação de voz ou no grito estridente do pregador. E esse espantalho, gente, particularmente, ele pode ser visto numa expressão que a gente usa muito, que é a expressão avivalista. Pregador, fulano é avivalista. Ai, meu Deus. A frase já... Porque quem que a gente geralmente chama de pregador avivalista? É o camarada que grita, que... não é? É verdade. E assim, ó, isso é muito triste, porque eu fico pensando no John Wesley, nos avivalistas do passado, remexendo lá no túmulo. Por quê, meu irmão? Porque quem eram chamados de avivalista no passado? Eram os camaradas que eles pregavam e o Espírito Santo traziam conversões em massa, eram catalisadores de avivamentos. E hoje a gente está chamando qualquer camarada que grita ou que sabe interagir com o povo, com o público, de avivalista. Então, pregação pentecostal é muito mais do que isso. Muito, mas muito mesmo. Essa expressão que ela é muito usual no evangeliquez pentecostal tem sido usado erroneamente para falar sobre isso, né? Agora, eu coloquei aqui, ó. Essa concepção ela é extremamente perigosa, por quê? Por que se a gente resumir pregação pentecostal a só gritaria, é perigosíssimo? Porque nós podemos dar forte ênfase à performance ao invés da vida consagrada do indivíduo ao Espírito Santo. E está acontecendo muito isso. A gente não quer saber se o camarada está casado, se ele tem vida com Deus. A gente quer trazer para o evento porque ele grita, ele faz o negócio acontecer. Faz um movimento. E aí isso é muito perigoso. Muito perigoso. O que a gente deveria... Esse pregador tem vida consagrada realmente ao Espírito Santo? Está caminhando com o Espírito Santo? Os frutos dele têm sido consistentes? Ao invés de valorizarmos só a performance. Então isso é fundamental. E limita como se o agir do Espírito Santo fosse só sobre isso, né? Não tivesse, entre outras coisas, igual o senhor falou, o antes, a vida do camarada com Deus, a sua caminhada. É isso aí. Para quem acompanha nossas redes sociais, a gente sempre vê lá nos vídeos dos cultos, pessoas chorando. O culto pentecostal tem muito disso, sim, né? Sim. Então, às vezes as pessoas confundem um pouco e pensam que é só emocionalismo. E a pregação pentecostal é só emocionalismo? Não, não é. No pentecostalismo, as emoções têm o seu lugar e
têm o seu valor. Elas têm o direito de serem expressas. Até porque o Espírito Santo, o Evangelho, ele é integral. Ele é para todos os seres humanos e ele é para o ser humano todo. Espírito, alma e corpo. Então, durante uma mensagem, durante uma pregação, é normal que aconteça algumas manifestações emocionais. Afinal de contas, o Evangelho, ele é integral. Então pode ser que você seja tocado no seu espírito, na sua alma, no seu corpo, e de alguma forma você venha reagir, manifestar algum tipo de emoção. Então isso é natural. O Espírito Santo age. Agora, infelizmente, uma das acusações que nós recebemos dos nossos irmãos reformados é essa acusação de que nós somos, assim, detentores de uma pregação superficial e manipuladora das emoções. E em partes eu até concordo, porque em alguns arraiais pentecostais a pregação ela não é um modelo a ser seguido. Agora, quando a gente pensa que pregação pentecostal é só emocionalismo, é só fazer... tem gente que é a mentalidade, só para que vocês entendam. Tem gente que pensa que só teve pregação pentecostal se a pessoa chorar. Se a pessoa deu glória a Deus. Aleluia! Até próprios pregadores avaliam sua pregação em base de... Se tornam refém disso. Exatamente. Se tornam refém disso. Não vamos falar dos pregadores, não. Nós também. Porque assim, o público pentecostal é um público que reage muito. E não tem coisa mais maravilhosa do que você pregar e você ter ali a interação do público. É muito bom você ministrar e a pessoa reagir, mostrando que entendeu, que recebeu aquela palavra. É muito bom. O problema é que isso tudo gerou especialistas em manipulação emocional. Pregadores pentecostais que fazem das emoções um fim em si mesmo. Aí é um problema, irmão. Já acaba planejando o sermão com base nisso. Isso vai mexer com a emoção das pessoas. Exatamente. Não deixa de ser direcionado pelo Espírito Santo. Exatamente. E assim, o pregador ele deve orar. Eu oro por isso. Eu oro para que o Espírito Santo manifeste o seu poder, que ele toque nas pessoas, para que haja quebrantamento. Mas o nosso problema é que muitos pregadores, eles trilharam esse caminho de excessos emocionais e eles se tornaram especialistas nisso, em trabalhar com as emoções, e eles buscam comover ao invés de convencer. E a pregação do Evangelho não é só comover. Porque se você for comovido, mas não se arrepender, se você só for comovido e não passar a ser convertido, não adianta nada. E nós precisamos resgatar isso. Que nós precisamos procurar, através do Espírito Santo, mediante a exposição da palavra, convencer as pessoas para que elas realmente tenham uma experiência de novo nascimento, de transformação. Manipular as emoções das pessoas, fazendo disso um fim em si mesmo, não é pregação pentecostal. Torna a repetir. Numa pregação pentecostal, tem emoções? Tem. E é muito lindo. E tem emoções não apenas no sentido de chorar, mas também no sentido de sorrir. Num culto pentecostal é um misto de sentimentos, de emoções. Você chora, você sorri, é um monte de coisa. É um culto muito para cima, muito alegre. Muitos pregadores pentecostais têm também essa facilidade, ao mesmo tempo que ele prega de uma forma que você está sendo quebrantado, daqui um pouquinho ele fala uma coisa engraçada, você sorri. Isso tudo tem o seu valor e o seu lugar. Agora, o grande problema, torna a repetir, é fazer disso um fim em si mesmo. Aí é um grande problema. E isso não é pregação pentecostal. Sim.
Pastor, nós olhamos hoje o mundo hoje em dia e nós conseguimos ver que todo mundo tem acesso a muita informação. Então, as pessoas conseguem buscar fontes, procurar dados, e uma das críticas que é feita, um dos espantalhos da pregação pentecostal é a questão da mensagem expositiva. E nós vemos que hoje em dia são as mensagens mais procuradas. As pessoas realmente querem entender a palavra, as pessoas realmente querem entender o que a palavra de Deus está falando. E isso é a verdade ou é um mito sobre a pregação pentecostal que não tem essa exposição da palavra? Então, isso é realmente uma questão alarmante. Muitas pessoas pensam, e isso aí é um espantalho, que pregação pentecostal não é expositiva. Quando a gente fala de pregação expositiva, nós devemos considerar pelo menos duas coisas. A primeira coisa é que nós devemos tomar cuidado com a sacralização do método expositivo. Ou seja, você percebe que em alguns arraiais evangélicos aí, a pregação expositiva, ela acabou sendo elevada a um status de superioridade como se fosse o único e correto método de pregação. Pregar de outro jeito é errado. Não é bíblico. Isso é um problema. Então a gente não pode sacralizar o método expositivo. Eu amo o método expositivo, mas o Espírito Santo não está preso somente a ele. Uma questão muito importante é que eu já mencionei no início, você tem outros métodos que o Espírito Santo pode usar para levar a cabo aquilo que ele deseja. A segunda coisa, quando a gente fala de pregação expositiva, que nós devemos levar em consideração, é que, infelizmente, tragicamente, o método expositivo acabou sendo atrelado à tradição reformada. Como se só eles fizessem isso. Eles pregassem de forma expositiva. Isso não é verdade. Inclusive, no princípio do pentecostalismo, os grandes pregadores pentecostais pregavam de forma expositiva. Então, assim, é um equívoco a gente pensar que só os reformados pregam expositivamente. E os pentecostais? Não, o pentecostal não prega expositivo. Da onde isso? Tiraram isso da onde? Então, isso é um espantalho. Pregação pentecostal é sim expositiva. Ok? Inclusive, esse uso exclusivo dos reformados por um método expositivo fez com que no Brasil muitos pastores, pregadores, tivessem assim, um receio com o método expositivo, a ponto de tomar cuidado. Não, porque esse método aí é dos reformados, é dos cessacionistas, é dos tradicionais. Então, graças a Deus, isso com o decorrer do tempo foi caindo. E hoje nós temos aí proeminentes expositores bíblicos que pregam usando esse método e não puxando sardinha para o nosso prato, mas melhor, muitas vezes, do que das tradições reformadas. Então, eu acho que isso é fundamental. Nós temos aí esses expositores, e esses expositores têm feito a diferença. Eu poderia citar aqui alguns nomes desses irmãos que têm, assim, procurado pregar expositivamente. É a forma que eu acho mais extraordinária de pregar. E desde quando eu descobri o método expositivo na minha adolescência. E como que eu descobri? Adivinha, como? Vendo um reformado pregar. Porque isso se popularizou tanto no meio reformado e os pentecostais ficaram durante boa parte da trajetória receosos com o método, porque não, é dos tradicionais, que eles deixaram de usar. Quando, na verdade, no princípio, os pioneiros pregadores pentecostais usavam o método. Então, assim, o método expositivo não é possessão dos reformados. Ele é um método que os pentecostais usaram no início, estão usando hoje. E muito importante que quem prega a palavra procure se dedicar.
o método expositivo, ele é extraordinário. Fazer uso dessa ferramenta homilética é fundamental. Por quê? O que acontece? Assim como eu, a meninada hoje está sendo atraída. Os pastores pentecostais que estão me assistindo agora. Você não prega de forma expositiva, a meninada vai começar a ouvir outros pregadores que pregam expositivamente. Tomara que eles encontrem pentecostais. Se não, daqui a pouquinho eles estão encontrando aí pregadores reformados. É verdade. E outra crítica que é muito difundida, né, é sobre métodos de interpretação. A gente vê que as pessoas criticam muito o pentecostalismo pelo uso do método alegórico, em detrimento do método histórico-gramatical. E o senhor é uma pessoa que tem propriedade para falar sobre isso, porque o senhor faz muito uso do método histórico-gramatical. Então, a pregação pentecostal ela também utiliza esse método, certo? Com certeza, Raquel, com certeza faz uso desse método, sim. E esse método, inclusive, é uma acusação que tem muito sentido, porque em muitos lugares você percebe que o cara usa o método alegórico. Tudo simboliza alguma coisa ou significa alguma coisa. É um perigo. E esquece de interpretar o texto literalmente. Então, um outro espantalho é justamente esse. Pregação pentecostal é só alegórica? Não. Isso é espantalho. A pregação pentecostal, ela usa um método histórico-gramatical. O que é interessante a gente pontuar? Os pentecostais, eles sabiamente fizeram uso de outros métodos também. Inclusive um método perigoso que foi o método histórico crítico. O método crítico. O que esse método ele é perigoso? Ele se tornou perigoso porque o método histórico crítico foi usado para, digamos, segundo os ideais da teologia liberal, desmitologizar a Bíblia. Então, o método histórico crítico ele foi usado para tentar explicar a Bíblia tirando o aspecto sobrenatural miraculoso dela. Os milagres. É porque o método histórico crítico ele emerge dentro do liberalismo teológico. Só que os pentecostais encontraram proveito nesse método histórico crítico, porque tem ferramentas dentro do método histórico crítico que é muito importante. Por exemplo, a crítica da redação. A crítica da redação, ela é uma ferramenta dentro do método histórico crítico, muito importante, que sabiamente os pentecostais fizeram uso para sedimentar a experiência pentecostal. Mas a pregação pentecostal, ela usa sim o método histórico-gramatical. Quando a gente fala de método histórico-gramatical, a gente está falando de procurar entender o texto olhando primeiro a sua história, o seu contexto cultural e também a parte gramatical. Quando a gente fala de gramática, nós estamos falando, o texto foi escrito num outro idioma, se Novo Testamento, grego, se Antigo Testamento, hebraico e algumas porções em aramaico. O método histórico-gramatical, ele leva em consideração esses aspectos. Primeiro, o aspecto histórico. Quando foi isso? É uma história que está acontecendo no período da monarquia de Israel? Foi na época dos evangelhos? Que época que é? Que momento histórico era a narrativa dos evangelhos? Não, foi no período do Êxodo. Foi no período que Israel estava na escravidão. Então, a parte histórica, a parte cultural, existem coisas no texto que só podem ser compreendidas à luz da visão cultural. Como que eu procuro explicar essa questão? Imagine que isso aqui
isso aqui é o texto. Isso é o texto. Só que esse texto tem um mundo à sua volta. Ele tem um entorno. O contexto histórico, cultural, é esse mundo por trás do texto. Ajuda a explicar. Exato. Então você tem lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso é o texto. Mas e o mundo por trás desse texto? O contexto que ele está em. Que contexto histórico, cultural? Aí o texto, a parte da gramática, está escrito em hebraico. O que está ali? O que está sendo escrito ali? Então, pentecostais também fazem uso desse método. E por que o método histórico-gramatical é tão importante? Por causa de uma coisa, que é fundamental. O método histórico-gramatical serve para nós tentarmos resgatar a intenção original do autor. Que é algo muito importante. Não, porque imagine só, Jean, imagine só. Eu escrevi meus livros, certo? Certo. E quando eu escrevi, eu quis transmitir as ideias que eu quis. Eu escrevi de forma intencional. Não fui pegando palavras lá e juntando à toa. Uma mensagem, quis passar uma mensagem. Imagina que daqui a 100 anos alguém pegue o meu livro e comece a interpretá-lo a bel prazer. Eu acho que... Aí ele começa a dizer assim, não, o Éder quis dizer aqui isso. E não era a minha intenção dizer isso que ele está dizendo. Essa eu acho. É. Então veja só, é isso que está acontecendo com a Bíblia. Quando nós abrimos as Escrituras, a primeira coisa que nós precisamos entender é que os autores, eles eram intencionais. Tinham um objetivo. Paulo escreveu o que escreveu porque ele tinha objetivos ao escrever aquilo. Os evangelistas, de igual modo. O método histórico-gramatical serve para tentarmos resgatar essa intenção original do autor. E depois, a partir disso... Então, depois que a gente fala o seguinte, bom, o autor quis dizer isso que ele queria transmitir, aí você aplica na vida das pessoas. E se você não faz esse filtro, você acaba vendo a Bíblia com as suas lentes, né? Com a cultura em que você vive, com o modo que você vive, e você acaba aplicando da maneira errada porque a Bíblia foi escrita em outro tempo, em outro contexto, e você acaba, às vezes, criando até heresias em cima da palavra de Deus. Exato, e isso é um nome, né? Na teologia, na exegese, a gente chama isso de anacronismo, que é quando você enxerga com os olhos de hoje um texto que é do passado. Se eu pensar, quando eu ler lá, e Jesus assentou-se, e eu pensar numa mesa como essa, eu vou entender errado, eu vou formular ideias erradas. Então, por isso lá, essa pregação pentecostal usa esse método. Pregadores, invistam nisso. Invistam nisso. Meu Deus, eu estou cansado de ouvir pregador pentecostal, que é a ideia dele, não a ideia da Bíblia. Irmão, eu não invento nada. Por isso que é muito fácil. Se você falar assim, pastor, prega esse texto aqui, eu vou pregar qualquer texto. Não é porque eu sou bom, não. É porque eu deixo a Bíblia falar. A Bíblia, ela tem que falar. Não é eu que eu achei essa ideia interessante, vou colocar aqui nesse texto. Não. Você abre a Bíblia, você estuda o texto, você cava ele, você deixa ele falar. O texto vai falar para você. Entendeu? Eu acho que isso é fundamental. Aí você ouve hoje, a maioria dos pregadores, boa parte, maioria não vamos cometer o pecado das generalizações, mas a maioria dos pregadores é isso. O que ele pensa do texto. É algo totalmente... Pastor, e quando nós pegamos a nossa vida, a experiência é algo muito importante. A vida, a gente sempre procura conselhos com pessoas que têm experiência em um determinado assunto. E isso é algo muito importante. Então eu queria que o senhor explicasse qual a importância da experiência para ser usada na pregação. E se a pregação pentecostal se resume só a isso, ou não, ou isso também é mais um espantalho. Pensar que pregação pentecostal é centrada na experiência é espantalho. A experiência é importante, porém, é um ataque muito desleal aos pentecostais
nos acusarem de que nós colocamos a experiência acima ou em pé de igualdade com as Escrituras. Pelo amor de Deus, isso é muita deslealdade, entendeu? Eu sei que em alguns lugares, um pentecostal, talvez desavisado ou talvez mal orientado, biblicamente falando, pode pensar que seja assim. Mas a experiência nunca está acima e nunca está em pé de igualdade com a palavra de Deus. No pentecostalismo, a experiência não é senhora absoluta. A palavra de Deus é. É a palavra. Então veja só. Mas eu já ouvi também, vamos ser sinceros, eu já ouvi gente que vai pregar que esses dias eu até lembrei aqui de um, que tá na internet, virou meme. Vocês viram essa do filho pródigo, da explicação do filho pródigo? Por que o filho pródigo? Quem pregou pro filho pródigo? Foi os porcos? Vocês viram isso? Não viram? Meu Deus. Aí ele, porque Deus falou comigo enquanto eu orava. O profeta aí. Não, Deus falou comigo. E o camarada fala, Deus falou comigo enquanto eu orava na madrugada. Que quem pregou no chiqueiro foi os porcos. Então assim, ou seja, olha o que ele está usando como para validar o argumento dele. O que ele está usando? A experiência. Deus falou comigo. Então ele teve uma experiência. Deus falou comigo. E ele está tentando validar. Mas o que ele está fazendo? Ele está colocando a experiência acima do quê? Porque a palavra de Deus não fala isso. Então isso não é pregação pentecostal. Irmão, pregação pentecostal. Porque um anjo me diz. Mas peraí, eu quero saber o que a Bíblia diz. Porque eu sonho, porque a visão, creio tudo nisso. Mas a experiência, ela deve passar pelo crivo da palavra, das Escrituras. Se houver contradição, deve ser descartada. A palavra de Deus, ela é o filtro para as nossas experiências. E quando as experiências passam pelo filtro das Escrituras, elas se tornam aliadas das Escrituras, né? Então, pregação pentecostal, gente, não é só êxtase de experiência. É mais do que isso. É porque o Espírito Santo nunca vai usar uma experiência que contraria a palavra dele, né? Exato. A palavra de Deus. Então, tem muita gente que cria experiências assim que contrariam a palavra de Deus. Então você já vê que aquilo ali não Exato. é fruto. Um exemplo, né, que eu já contei, que eu vi numa igreja neopentecostal, foi da mulher que disse que Deus tinha falado para ela que era para divorciar do marido. E tipo assim, o camarada não tinha havido, não houve nenhum tipo de adultério, nada que esteja estabelecido na palavra. Mas Deus me disse, mas peraí, Deus te disse, então o que está escrito aqui não serve para nada? Eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, ele está se contradizendo. Isso é muito perigoso, porque o diabo pode aproveitar isso e enganar. Muito importante o discernimento, né? Então, pregação pentecostal não pode ser centrada em experiência. A pregação pentecostal é centrada nas Escrituras. Abra a Bíblia e pregue. Pastor, eu senti de entregar uma mensagem de Deus para a pessoa específica, uma palavra profética. Faça isso. Mas, sempre, isso aqui é o crivo, isso aqui é o filtro. É verdade. É muito importante destacar isso, porque tem pessoas que vivem em base com profecia. Ela deixa a palavra de Deus de lado e passa a seguir sua vida de acordo com a profecia que Exatamente. recebeu. Então tem todo esse contexto, né, que a gente precisa analisar. E para finalizar, quanto às questões dos espantalhos, surgiu muito com a teologia da prosperidade nessa relação entre pregação pentecostal e os coachings. Então eu queria que o senhor falasse um pouco disso. Isso é muito forte. Um dos modismos aí modernos que tem assolapado a igreja brasileira é a teologia coaching, né? Eu estava estudando sobre isso, até ministrei uma série de mensagens
aqui na igreja há um tempo atrás, eu não sei se vocês lembram, falando sobre aquela série Lobos, que eu falei sobre a teologia da prosperidade. Sim. Os apologetas, eles estão afirmando que a teologia coaching, na verdade, é a velha teologia da prosperidade com uma nova roupagem. E você percebe que muitos pregadores no meio pentecostal estão usando essas ferramentas do coaching e estão ganhando território no nosso meio. Mas nós devemos tomar muito cuidado. Deixa eu falar só um negócio aqui em relação aos coaches. Nós não temos nada contra a profissão de coaching. Dentro do limite empresarial, dentro dos limites aí de mercado financeiro, de liderança, é válido, é uma profissão válida, como qualquer outra. O problema é quando as técnicas de coaching são trazidas para a igreja. Porque a igreja não é empresa. Nós não lideramos mediante técnicas de autoajuda. A igreja não é liderada por essas coisas. Mas assim, o coaching ele é uma profissão que tem o seu valor. Quando no seu devido ambiente é uma coisa saudável. Agora, quando os seus preceitos meramente humanos adentram dentro da igreja, aí é um problema. Qual é a grande questão? É que muitos pregadores aí da moda, é só essa mensagem de autoajuda. O centro das suas mensagens. Só essa mensagem de autoajuda. Que você percebe que não há nenhum tipo de confronto. Você já pega pelo título da mensagem que você já vê. E você percebe que assim, os pontos fundamentais e centrais do evangelho não são mencionados. Sequer mencionados. Não se fala de arrependimento. Não se fala do problema do pecado. Não se fala do destino eterno. São coisas que são principais para serem tratadas. Exatamente. Então isso é muito perigoso e pregação pentecostal não pode ser confundido com isso, gente. E tem pregadores pentecostais que eles não são coaching, mas as mensagens deles flertam muito com o estilo coaching. Porque é só oba-oba. Irmão, tem pregador que eu nunca vi ele pregar uma palavra de confronto. Ele não prega. Em contrapartida também tem uns que só pega confronto, né? Só bate. Só bater, Brasil. Ele nunca traz uma mensagem de consolo para a igreja. Meu Deus do céu. Apanhar também toda hora não dá, né, Brasil? É bom a gente ouvir Tem hora que precisamos de um consolo. Consolo. E até quando a gente vai pregar o juízo de Deus, ou quando a gente vai pregar sobre o inferno, a gente não pode esquecer de pregar sobre a graça. A gente aponta a doença, mas também traz o remédio. E o remédio é o amor de Cristo, e o remédio foi o que Jesus fez na cruz do Calvário, o remédio é a graça de Deus. Então isso é fundamental. Mas voltando aos pregadores do Oba-Oba. Irmão, só coisa boa. Deus vai te dar, Deus vai fazer, entendeu? Então assim, rapaz, que Deus bacana e legal, hein? E aí o camarada fica viciado nesse tipo de mensagem. E a lente dele para ler a Bíblia é só caçando assim. Ele não consegue, por exemplo, pregar expositivamente. Meu irmão, pegue um livro do profeta menor, entrega na mão dele e fala assim, você vai pregar aqui, sei lá, 5 dias, 5 semanas seguidas só sobre esse livro aqui do profeta menor. Eu tô falando dos profetas menores porque tem mais mensagens ali difíceis da gente engolir. E aí, irmão, o cara não prega, não sai nada. Porque a mente dele foi treinada só para ver o bonzinho. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque a verdadeira pregação pentecostal não massageia egos. Ela instrui, ela conforta, mas ela também corrige, ela exorta. Essa é a verdadeira pregação pentecostal. Sim. E quando nós pegamos a Bíblia, nós pegamos os personagens bíblicos,
Nós vemos que muitos deles não tiveram uma vida fácil, se você for olhar para o âmbito financeiro, porque Jesus, quando ele chama os discípulos, para eles abandonarem tudo e viverem pregando o evangelho, independente da situação, e muitos morreram em favor do evangelho. Então é algo que acaba meio que contradizendo, não que a Bíblia não fale sobre isso, mas isso não é o ponto central. Isso é tão interessante, igual o senhor falou, às vezes pegar textos para ver só com essa lente. Esses dias eu estava vendo um determinado pregador que ele pegou um texto onde dizia que Jesus era rico e se fez pobre. E ele tenta aplicar dizendo que aquilo era algo financeiro, e a gente entende que não é. Que Jesus era rico, mas a gente está levando para um âmbito espiritual. Não, Jesus era rico e se fez pobre. Então, para tentar explicar algo que a Bíblia não está falando. Então, aí você percebe que já é teologia mesmo, da prosperidade disfarçada dessa teologia. É uma mistura, né, com essa nova roupagem. Então, isso é muito sério. Pregação pentecostal não é centrada na prosperidade apenas financeira, de você vai enriquecer, você não vai ficar doente. Não, não é isso que é pregação pentecostal. Nós pregamos cura divina. Nós pregamos que Deus pode abençoar você. Mas nós também pregamos verdades inconvenientes. Nós não suavizamos verdades. Nós não vamos pregar só coisas para massagear o seu ego. A gente vai pregar toda a verdade de Deus, inclusive aquelas que a gente fala, nossa, essa é dura de engolir, hein? A gente tem que pregar ela também. Então, eu acho que esse é o caminho, que nós possamos, né, procurar. Eu li hoje uma frase que mexeu muito comigo. A frase dizia assim: é muito fácil apontarmos mil pecados alheios, mas difícil negar a nossa própria carne com um pecado nosso. Então o que a gente está fazendo aqui hoje é meio que apontar os 1000 pecados alheios, né? Mas a gente tem que procurar, não apenas apontar isso, mas procurar viver. Para a gente não cair nesses espantalhos aqui do que é realmente pregação pentecostal. Sim. Pastor, para estarmos finalizando, eu gostaria que o senhor deixasse falar sobre essa questão de pontos que ainda o pentecostalismo, os pregadores pentecostais têm que tomar muito cuidado. Ou algo que o senhor vê que já melhorou ao longo dos anos, mas algo que ainda precisa melhorar. E é um conselho, né, para os novos pregadores que estão surgindo aí. Igual o senhor falou, a nossa geração tem muita gente boa, tem muita gente surgindo e que realmente tem esse direcionamento de realmente entender o que é a pregação pentecostal, não apenas pelos espantalhos. Sim. Bom, eu diria que nós já avançamos muito em muitos aspectos. Nós temos que continuar avançando ainda mais. Um dos aspectos que eu penso que nós precisamos crescer é nessa questão da pregação expositiva e o uso do método histórico-gramatical. Eu acredito que nós temos muitos expositores bíblicos, mas nós precisamos de ainda mais. E que se tornem referência. Porque se você digitar aqui agora no YouTube pregação expositiva, vai aparecer uma dezena de pregadores reformados. E talvez não apareça um pentecostal. Eu, inclusive, propus isso no meu coração. Eu quero ser esse tipo de pregador. Eu quero ser um expositor bíblico. Alinhando o aspecto que é a minha identidade pentecostal. O fogo de Deus, o poder do Espírito. Mas eu penso que nós precisamos investir mais nisso. Inclusive, esse é o meu conselho. Você que está nos assistindo agora, invista nisso. Invista nisso. Procure ser um expositor bíblico. Expositor bíblico. Isso fará diferença no seu ministério. Fará diferença. Um outro aspecto também, que já avançou, precisamos avançar mais. Graças a Deus que já tem uns camaradas aí que são referências, têm feito esse trabalho. Uma das coisas também que eu penso é nós incentivarmos mais a leitura. Por que eu estou dizendo isso, Jean e Raquel? Eu vejo alguns pregadores pentecostais que eles
vão falar fatos históricos. E aí você percebe que ele não leu. Ele só está reproduzindo de algum lugar que ele ouviu. Viu no YouTube? Aí às vezes o cara fala a história errado, cita personagens errados. Ler é fundamental. Leitura. Uma das coisas que eu propus também é fazer do meu ministério um meio para disseminar literatura e incentivar a leitura. Então, aonde eu vou, além de levar os meus livros, quando eu vou falar, eu sempre procuro incentivar quem prega, quem lidera, para que leia. A Bíblia já está subentendido isso, né? Que tem que ler a Bíblia. Mas a leitura de bons livros, o investimento nos estudos, isso faz muita diferença. Muita diferença. E uma outra questão também, que eu penso que é importante, a gente poderia ficar falando um monte de coisa aqui, né? Tem muita coisa que precisa melhorar. Mas eu acho que isso também é fundamental. É que a gente procure ser mais ativo na igreja local. Muita gente querendo ser pregador itinerante e não dá fruto nenhum na sua igreja local. Senta para aprender. Não senta para aprender. Não, isso aí meu Deus, a gente precisa ser mais humilde, né? Tem uns pregadorzinhos aí. Esses dias eu vi um vídeo, irmão, que eu achei fenomenal. Um pregador lá de BH. Ele falou assim, ele gravou um Reels e ele estava dizendo o seguinte, começou assim, o pregador, quando ele está começando a pregar, ele senta para ouvir o pregador, ele ouve o pregador e fala, nossa, esse cara prega muito. Esse cara, nossa, um dia eu quero pregar igual esse cara. Aí ele começa a ter um pouquinho de agenda, começou a estudar um pouquinho, ele começou a rodar. Aí ele vai ouvir o pregador e ele já pensa, quem esse cara pensa que é? Vai com senso crítico. Já vai com senso crítico. Consegue ouvir. Sendo que há pouco tempo atrás ele estava dizendo, não, eu queria pregar igual esse cara. Aí já começa a ficar vaidoso. Ele pensa que já está no mesmo nível, sabe? Pensa que já é competição. Então aí precisa ser mais humilde mesmo. Precisa ser pastoreado, ter um pastor que vai orientar. Meu filho, não entra por esse caminho, não. Não entra não, que não vai dar bom. Então, de uma forma geral, seriam esses os conselhos. E dizer para os nossos amigos e amigas que estão nos assistindo. Você pode gritar o tanto que você quiser, desde que você grite com conteúdo. Desde que você não pense que você é avivalista porque você grita. Você pode ser instrumento de Deus para tocar nas emoções das pessoas, desde que você não faça disso o fim em si mesmo e não se torne refém disso. Você pode pregar usando qualquer método que você quiser, mas procure expor o texto com fidelidade. Não seja um pregador superficial. Cave a palavra. Você pode falar das suas experiências, mas não pode resumir a sua pregação apenas a isso. Porque quem tem que ter voz e vez é a palavra de Deus. É ela que não voltará vazia. Você pode usar diversos métodos para interpretar a Bíblia, mas não se esqueça, a Bíblia foi escrita com uma intenção original pelo autor. É esse o seu dever, tentar encontrar isso. Procure ser fiel. Enfim, vamos ficar a noite inteira falando aqui. Vamos terminar? Vamos. Quer falar mais alguma coisa? Só falar sobre isso mesmo, que é um assunto que o pastor queria trazer a gente também, que é muito importante. Nós entendermos que a pregação pentecostal ela tem importância muito grande na história da igreja, na história do cristianismo, e para a gente ter essa atenção e não pegar esses mitos, esses espantalhos e resumir a pregação pentecostal somente a isso. E no decorrer da conversa nós vimos que a pregação pentecostal é bem mais que isso. É isso aí. E a irmã Raquel? Tem um ditado que diz que a grama do vizinho é sempre mais verde, né?
Então é bom a gente ver, assim, no meio pentecostal, grandes pessoas que realmente prezam pela explicação, pela exposição da palavra. Então foi um tempo muito precioso pra gente. É isso aí, a gente quer agradecer, espero que vocês aí tenham gostado. Desculpa a demora, não do tamanho do programa, mas a demora de nós gravarmos esse episódio. Mas deu certo. E a gente espera voltar aqui com um conteúdo bem edificante para fortalecer a sua fé, incentivar você, tá bom? Que Deus continue abençoando a sua vida. Não se esqueça do seu like, do seu comentário, do que você achou desse episódio. Manda esse link para alguém, compartilha e vamos levar essa mensagem adiante. Que Deus continue abençoando vocês e vamos juntos. Deus abençoe, pessoal.